Paz do Senhor Jesus, igreja! Minha igreja animada, que saudade de vocês. Os ministérios de oração, dos jovens, o grupo de adoração, muita saudade de todo mundo aí. Gostaria de agradecer vocês por me dar essa oportunidade de estar passando as notícias da Missão Priscila e Áquila, que é a Agência Nacional de Missões da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Nos últimos 2 meses eu recebi 4 cartas, 3 delas no mês de abril e uma delas agora no mês de maio. A primeira delas é da família Pacheco, pastor Cléris, a sua esposa Jane e o filho Nicodemo. Eles moram no país chamado Polônia, fica lá perto daqueles negócios da Alemanha, da Rússia, esses lugares gelados, né? Quase igual Ibatiba, a irmã Giovana ama, né? Esse clima maravilhoso do gelo. A família já estava há 4 anos fora do Brasil em missões nesse país. E o pai dela sofreu uma AVC, eles são de Maringá, e eles viajaram 9.000 quilômetros em 4 meses recentemente e passaram o Natal com a família deles aqui no Brasil. E eles ficaram muito felizes, então a maior parte da carta é agradecimento dessa experiência maravilhosa que eles tiveram no Brasil, poder reencontrar, o que eu gostaria muito de estar fazendo hoje, né? Mas meu marido mantém muito ocupado reproduzindo para a glória de Deus, fazendo muitos filhos pro reino dos céus, glória a Jesus. E aí os 2 meninos principais que Deus deu a eles, que eles gostariam de compartilhar com muita alegria com a gente, foi que o primeiro deles, o filho deles, Nicodemo, o sonho dele, que sempre acontece o aniversário dele no inverno, nesse país que é muito frio, o sonho dele era ter um aniversário, um churrasco na beirada da piscina, no verão no Brasil. E o Senhor concedeu o sonho dele, como fala no Salmos 37, versículo 4, que fala: deleita no Senhor teu Deus e Ele realizará os desejos do seu coração. Esse foi um versículo também que tocou muito a minha vida, que o pastor Wellington falou um dia numa pregação, e isso tocou a minha vida, porque começou o meu relacionamento com Deus. De 25 anos de casamento, que eles gostariam muito de renovar esses votos aí, essa aliança de casamento, e uma irmã preparou tudinho para eles, e foi uma resposta de oração muito grande, porque antes de vir para o Brasil, a irmã Jane estava orando para que o Senhor preparasse tudo perfeitamente, e foi exatamente o que o Senhor fez. Então eles deixaram alguns pedidos aqui de oração, e alguns agradecimentos também. O agradecimento pela experiência toda maravilhosa que eles tiveram no Brasil ano passado, depois de 4 anos na Polônia trabalhando para o Senhor. E os pedidos de oração é para a readaptação deles agora voltando. Tem mais de 40 graus diferentes assim que eles terminaram de chegar na Polônia. Quando eles saíram do Brasil, estava fazendo 35, 38 graus. Quando eles chegaram lá, estava fazendo -3, -8. Mas nem no alto mais frio das montanhas de Ibatiba vai ter um grau tão gelado assim, né? Imagina a irmã Silvana lá. Outro pedido de oração é para a reunião das mulheres da irmã Jane, que ela tem lá na igreja, e para o aproveitamento do ano escolar do Nicodemo e também para os trabalhos na igreja. Então, são aí esses pedidos de oração. E no dia 26 de abril, eu recebi os motivos de oração da EMUF, que é a Escola de Missões Urbanas de Férias. Então, temos aí alguns pedidos que a gente tem que imprimir, se alguém puder ajudar na nossa igreja aí, para estar colocando no mural da igreja para a gente lembrar de estar orando, que são irmãos que vão estar treinando para fazer missões nas cidades, né? E no dia 26 de abril, nós recebemos uma carta diretamente da Índia pela nossa missionária Marilande Torres. Ela está na Índia desde o ano de 2002 e durante esses trabalhos ela tem encontrado 7 igrejas lá nesse país chamado Índia, que são pastoreadas por obreiros nativos, são pessoas locais mesmo da cultura deles que estão pastoreando essas igrejas. E ela também conseguiu fundar, se eu não me engano, um orfanato, mas eu sei que ela conseguiu fundar uma creche, porque assim que ela chegou lá, ela sentiu o desejo no coração de ir para a Índia em 1999, e em 2002, quando ela chegou nesse país, relata aqui, ó, extrema pobreza, miséria, opressão, tristeza, sujeira e falta de saneamento básico deixavam transparecer o sofrimento das pessoas. E algumas crianças, elas eram muito pequenininhas e os pais tinham que deixá-las em casa sozinhas para poder trabalhar, para trazer o pão de cada dia. E muitas dessas crianças, quando os pais chegavam em casa, elas estavam mortas por causa de acidentes que aconteciam, falta de cuidado sozinhas, né? E a desigualdade social lá também é muito grande, porque eles dividem o país, a religião que eles seguem lá é uma religião meio que nacional, é meio que imposto, assim. O nome dessa religião é hinduísmo. Então, essa religião hindu, ela divide a sociedade em 2 castas, uma chamada Brahmanes e uma chamada de Dalits. Quem lembra daquela novela do Caminho das Índias deve saber mais ou menos do que eu tô falando. Are Bhagwan Gi.
E aí, no dia 8, 9 e 10 de março, o pastor Rajendra fez uma cruzada espiritual e ele fez várias orações e com isso o Senhor operou muitos milagres. E um deles, ela relata aqui pra gente, que é um irmão chamado Raju, de 28 anos, que ele era de uma família muito idólatra. Lá nesse país, pra vocês terem noção, tem mais de 300 milhões de deuses. Eles adoram dos mais diferentes tipos de animais e até pedra, rio, árvore, essas coisas todas assim. E aí, esse irmão chamado Raju, de 28 anos, ele sofreu um acidente de moto, estava mais de 3 meses hospitalizado, em coma, e quando ele foi para casa, ele continuava sem andar e sangrando pelo nariz. E nessa cruzada espiritual no dia 8 e 9 de março, esse pastor Rajendra orando para ele, essa missionária Marilande Torres conta que esse jovem ele foi curado e aí toda a família dele se converteu e agora eles adoram a Jesus. Aleluia. Então ela deixou alguns pedidos aqui de oração, porque o pé dela quebrou e ela tá precisando que o Senhor ajude a melhorar o pé dela. O pai dela também tá no oxigênio com problemas de saúde, então ela também pede oração por isso. A perseverança dos santos nesse país que sofre perseguição cristã. A Índia é o 11º país do mundo em perseguição de cristãos. Então é muito difícil a situação lá. E ela também pede a oração por esses crentes, por esses irmãos que se convertem a Jesus e eles sofrem essa perseguição cristã. Então estejamos em oração por eles. Nesse projeto 9 de maio, eu recebi uma cartinha de Parnamirim, Pernambuco, onde o povo fala assim, tão bonito, um português mais correto. Enfim, a nossa missionária Lia Almeida, ela está em Parnamirim, Pernambuco, desde 12 de abril desse ano, de 2023. E ela já começou o DBS, que é a Descoberta de Bíblia Saudável, em 2 casas. Então, ela realizou essa cartinha que mais mexeu comigo. Por quê? O projeto Sementes, que é um projeto que tem como objetivo, além da plantação de igrejas, também realizar a alfabetização pela Bíblia para adultos e reforço escolar para crianças a partir de 7 anos de idade. Mas isso tocou profundamente meu coração porque o nosso irmão Tomás, que Deus o tenha, que ele aprendeu a ler com a Bíblia. Ele aprendeu a ler lendo a Bíblia. Então isso toca muito meu coração. Então vamos orar por esse projeto Sementes. Que o Senhor venha abençoar e dar muitos frutos e que essa irmã Lia Almeida possa um dia vir na nossa igreja dar testemunho, o pastor Elman Silvani lá com outros irmãos da igreja que puderem também. Amém? Então, os motivos de oração é esse DBS, né, que é a descoberta de Bíblia saudável nas casas que esteja desenvolvendo e para que as portas estejam sendo abertas, porque nessa região onde ela está, essa cidade tem a metade da população de Batiba, acredito hoje, porque tem 22 mil habitantes lá, e 90% são católicos. Então, ela pede um pedido de oração, são as portas abertas. E o quebrantamento dos corações, porque sem isso a gente sabe que a gente não pode chegar a Jesus, e a libertação dos vícios e da idolatria, que é muito difícil, somente o Espírito Santo pode fazer. Nós não temos essa condição. E pela saúde física e emocional dessa irmã, da Lia Almeida, né? E para que o Senhor levante pessoas para dar suporte a ela também, porque ninguém é de ferro, né? E apesar que o Senhor tem nos nutrido e não deixado nada faltar. Amém, irmãos? Vamos levantar um clamor, então, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esses irmãos ter tido um momento maravilhoso com a família internacional da fé, que é a igreja, que é o corpo de Cristo, a tua noiva, Senhor. E nós louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos escolheu para fazer parte dessa família, para ser também a tua noiva. Nós também te agradecemos, Senhor, pela essa escola de missões urbanas de férias que vai acontecer agora, que o Senhor esteja providenciando todo o necessário, Senhor, desde a palavra que será ministrada através dos pastores, Senhor, mas também que os corações estejam preparados para absorver tudo e aplicar segundo a tua vontade em campo, Senhor. Nós também te pedimos, Senhor, das missões na Índia, com essa missionária Marilande Torres, que o Senhor esteja visitando, Senhor, cada uma das necessidades físicas e emocionais dessa irmã Marilane Torres, mas também a missionária Lia Almeida, Senhor, em Parnamirim, no Pernambuco. Que o Senhor esteja indo de encontro, Senhor, com a saúde espiritual
e emocional dessas missionárias, Senhor. Que o Senhor esteja enviando pessoas para ajudar elas nessa colheita, Senhor. E também te pedimos, Senhor, que os irmãos que estejam sendo perseguidos na Índia, que cada testemunho desse, Senhor, ele venha seja usado para a glória e honra do teu santo nome, para que o teu nome venha ser grandemente conhecido na terra, Senhor, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que só o Senhor é Deus. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. E nós te pedimos, Senhor, também que a nossa igreja em Ibatiba, que o Senhor esteja enviando, Senhor, um espírito de quebrantamento nessa cidade, que vários corações venham se sentir movidos pelo poder do Teu Espírito Santo e venham, Senhor, sedentos e com sede como o Senhor me trouxe, para a Tua casa, para que juntos podemos celebrar e adorar o Teu santo nome. E o Senhor esteja, Senhor, enviando força, sabedoria que venha somente de Ti, para que os irmãos que estão hoje na nossa igreja em Ibatiba, para que eles venham perseverar na fé, que o Senhor renove, Senhor, dê um espírito de alegria, Senhor, de perseverança, porque na Tua palavra diz, Senhor, que aqueles que esperam em Ti jamais se cansarão. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor, e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigada, irmãos, e fiquem com Deus. Agora a palavra aí com o pastor Hélio com vocês.